Como se preparar para uma entrevista em inglês? Eu tenho que falar inglês agora. Meu Deus, de milagre. Como que eu vou fazer isso? Hello everybody, how are you doing? Sou o Teacher Rafa Falcão. Se você não me conhece, agora você está me conhecendo. Se você já me conhece, welcome back. É que faz um tempo que eu não posto vídeo aqui no YouTube. Pra quem me segue lá na outra rede social, não tem sentido tanta falta porque eu sou mais ativo lá. Então, ó, aproveita também, depois desse vídeo, me segue também, ok? Hoje eu vou conversar com vocês sobre o meu processo, como foi a minha primeira entrevista em inglês, como que eu me preparei. Será que eu tive que fazer algum cursinho? Será que eu tive que passar horas vendo entrevistas em inglês e praticando e falando sozinho, fazendo meio que teatro na minha casa para me preparar? E como é que foi? Então, primeiramente, né, que a gente tem que ter em mente é o quê? Se eu tenho uma entrevista em português, na nossa língua mãe, ou em inglês, é a mesma coisa, porque é uma entrevista, então você vai ficar nervoso ou nervosa de qualquer forma, tá? Porque somos seres humanos, a gente tem sentimentos, então isso já tem que ser uma certeza pra você, tá? Então você vai ficar ansioso, vai ficar nervoso ou nervosa. Então eu comecei trabalhando, né, em empresa de telemarketing, então comecei já... por isso que eu sou uma pessoa louca, acho que as sequelas são devido a esse trabalho, né, de atender pessoas e tal, mas não vem ao caso agora. Muita gente, né, acha que para você poder falar inglês, para você poder aprender inglês de fato, você tem que viajar, você tem que fazer um intercâmbio, por exemplo, né? Isso pode ajudar muito, sim, pode ajudar, mas também tem gente que faz intercâmbio e não aprende nada, né? A pessoa trava, a pessoa, ela meio que fica com aquele trauma, né, do nervosismo na hora de poder falar. Então, não fazer intercâmbio ou não viajar para fora para praticar o seu inglês não é desculpa para você poder aprender inglês, tá? Então você pode aprender da mesma forma que eu aprendi aqui no Brasil. Sim, o grande diferencial para você poder aprimorar cada vez mais o seu inglês, não importa em qual nível que você esteja, é você justamente ter o inglês na sua rotina. Então você praticar de alguma forma, não é estudar. Estudar e praticar são coisas ali que são interligadas, mas são diferentes. Como você pode praticar inglês no seu dia a dia? Você pode ouvir, você pode escrever, você pode ler, você pode falar sozinho, você pode cantar. Então são práticas que você pode fazer sozinho, sem precisar de ninguém. E na minha vida, pelo menos, eu sempre tive muito contato com música em inglês, sempre cantei, sempre gostei de assistir entrevista, mesmo sem entender nada, eu tava lá assistindo, né? Então eu tava praticando aí a minha audição, meu listening, sem mesmo saber. Aí você me pergunta, como que você estava aprendendo, como você estava praticando o seu listening sem entender nada? Porque eu estava me acostumando com o quê? Com a fala, com os linking sounds, que tipo de palavra que eu posso juntar uma na outra, por que fica tão embaraçado, por que fica tão rápido, né, pra gente que não fala inglês. Mas falando da minha primeira entrevista em inglês, foi justamente o que? Foi depois que eu terminei o meu curso, né, então eu estudei por 5 anos em escola de idiomas. Aí quando eu terminei eu já sabia que eu queria ensinar, né, então eu já sabia que tipo de profissão eu queria, né? Como que eu iria usar o idioma que eu estava aprendendo para poder ganhar dinheiro, yeah! Money, 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 money! Aí você me pergunta, Rafael, você já fez intercâmbio? Não. Rafael, você já viajou para fora para poder praticar o seu inglês? Não. Por isso que eu falo que se eu conseguir, você também consegue. Você também consegue aprender, praticar o seu inglês sem sair de casa, sem precisar viajar, sem precisar gastar mais dinheiro ou investir mais dinheiro. Você não precisa disso, não precisa. Se quiser, pode fazer, mas não é obrigatório. Aí você imagina, né? Mesmo depois de 5 anos, tal, praticando, estudando, fazendo as provas, etc., eu nunca tinha conversado com ninguém, nenhum estrangeiro, né, em inglês para saber, gente, será que realmente eu sei? Será que realmente eu sou tão bom quanto as notas me dizem que eu sou? Será? Eu não sei. Então eu precisava de dinheiro, né, eu precisava trabalhar. Nessa época, aí foi quando eu entrei no meu primeiro emprego, que foi o quê? De telemarketing. Sim,
Deu tudo certo? Não, não deu tudo certo, mas eu aprendi muita coisa. E depois de 6 meses eu já estava saturado, já não quero fazer isso aqui. Estou perdendo meu tempo aqui enquanto eu posso ensinar inglês às pessoas. Por que eu não comecei a fazer isso até agora? O que eu estou fazendo, né? Não vai cair do céu, porque às vezes a gente fica esperando, né? Ah, eu sei falar inglês e tal, então vai cair do céu uma oportunidade para eu poder ensinar, aí vai ser uma coisa, milagre, milagre, milagre. Mas não foi o que aconteceu. Então eu já estava puto da vida, não queria mais estar ali trabalhando no telemarketing e tal. Aí eu comecei a mandar currículo. Então eu montei o meu currículo. Na realidade, eu reestruturei meu currículo para ficar uma coisa mais voltada a ensinar inglês. Né? Então uma coisa muito importante também. Né? Não adianta você ter um currículo perfeito, só que para aquela posição que você mandou, né, não tem nada a ver. A pessoa que for olhar o seu currículo ali faz, gente, como assim? A pessoa já fez tudo na vida, mas o que ela vai agregar aqui na minha empresa? Então, desde essa época aí, eu já estava começando, né, a ver por um outro lado, pro lado do empregador e não só do empregado. Aí fui lá, pedi minhas contas, ai meu Deus, vai pedir as contas, não quer fazer o aviso prévio? Não quero, chega, pra mim chega. Aí no chega, eu fui lá e enviei currículo online e também, né, ali presencialmente, que eu digo, vai até a escola e dá o papel. É isso que eu quero dizer com presencialmente. E eu fui chamado para algumas entrevistas. Aí você pensa assim, pô, então você entregou os currículos e você já estava pronto, você já sabia o que você ia falar durante as entrevistas e tal. Aí não, na verdade não. Eu não fazia a menor ideia como funcionava, eu só sabia o que eu queria. Né? O que eu queria? Eu queria dar aula, eu queria trabalhar em escola, queria começar a minha carreira como teacher. Sim. Aí esse processo agora que eu vou falar pra você é que eu quero te ajudar. Né? Pra você que tá meio perdido, perdida tal, eu quero. Eu preciso falar inglês, eu preciso me virar numa entrevista, como é que eu vou fazer isso? Então, antes, obviamente, né, de eu ir às escolas, tal, fazer as entrevistas, eu me preparei. Como que eu me preparei? Então eu comecei a ver, eu já consigo me virar, né? Eu já consigo falar, já consigo escrever, eu leio em inglês, então se eu sou fluente, não sei, mas eu tenho o suficiente para poder ensinar as pessoas. Na época, na internet, eu não tinha tanto vídeo no YouTube, não tinha tanta coisa assim em vídeo para poder entender, para poder estudar e praticar e tal. Então, o que eu fiz? Eu peguei todas as perguntas possíveis, né, que as pessoas fazem durante uma entrevista em inglês. Eu falo, tipo, your strengths, your weaknesses. Então, seus pontos fortes, seus pontos fracos. So, talk about your personality. Então, para você poder falar sobre a sua personalidade, your flaws, maybe, que são seus defeitos. Então, eu peguei um papel, aí eu fui fazendo as perguntas e fui respondendo. Justamente para quê? Para eu poder obter o vocabulário ali que eu precisava, né? O que eu já sabia, o que eu não sabia, eu queria aprender. Então foi assim que eu fiz. Então eu peguei e comecei a simular as minhas respostas. Então é o que você pode fazer, o que vai te ajudar com certeza é você pegar algumas perguntas aí, clichês, né? E você ir respondendo com suas palavras. Se você não tem certeza se está certo, você pode até me manda que eu te ajudo, tá? Ou então você vê com alguém aí que sabe inglês e você vai, será que tá certo? Será que eu posso falar desse jeito? Aí a gente fala de expressões específicas em português que, se a gente traduzir para inglês, são coisas extremamente diferentes. São coisas extremamente diferentes. Então, cuidado com isso. Watch out. Verbos chaves, tipo deal with, né, que é lidar com. Porque se eu vou dar aula, eu vou precisar lidar com pessoas, né, os alunos, os clientes e também os colegas de trabalho. Como é que fala colega de trabalho, meu Deus, tal, então, coworkers, colleagues. Então, você vai vendo, então, se eu vou falar sobre isso numa entrevista, eu tenho que saber que palavras são essas. Então, não tem como te passar um script agora, né, do que você tem que falar. Eu posso te ajudar como? Qual que é a área, né, desse emprego que você quer? Então, que tipo de vocabulário, que tipo de coisa que acontece na rotina desse cargo? Né? Então, você vai ter que expressar, você vai ter que falar sobre o assunto. Então, você tem que se preparar de acordo com a área, de acordo com aí o dia a dia, né, a rotina
dessa posição, que não adianta nada eu pegar aqui e te passar, né, o vocabulário tal usado aí com um professor de inglês. Não adianta, não adianta. Aí que nem eu falei no começo do vídeo, né, se já é uma entrevista, você já vai estar nervoso, já vai estar ansioso para aquilo, né? Então isso já é uma certeza. E se você não domina, você não está seguro ou segura aí com o idioma, vai ser mais uma coisa para você ficar nervoso, tá? Mas o que eu fiz foi justamente o quê? Pegar essa vozinha aqui que foi falando, ai, você não vai conseguir, ai meu Deus, e se te perguntar aquela coisa que você não sabe falar direito, que não sei o que lá, tal, você faz assim, ó, foda-se, 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 só vai. Só vai porque se você não passar de primeira, já vai ser uma experiência e nas outras oportunidades você vai ser melhor. Espero eu. Porque a primeira entrevista que eu fiz em inglês, né, pra trabalhar em escola, eu passei? Não passei, porque tinha uma prova que eu nunca tinha visto na vida, né, talvez um simulado, tipo de Cambridge e tal. Eu falei, gente, isso aqui é tortura, não é prova. Isso aqui não é o processo seletivo, não. Aí durante a fala, né, tiveram alguns problemas também, só que tudo bem, tudo bem, tudo bem. Né? Por exemplo, eu lembro que tava falando no sentido, né, de eu me colocar de empatia, que agora é moda falar empatia, empatia, empatia. Mas na época não era tão moda assim. Não tinha Instagram, né? Acho que é a época do Orkut, talvez, não lembro. Aí eu queria falar o quê? Eu queria usar a expressão, né? To put yourself in someone's shoes, para poder me colocar no lugar do outro na hora de ensinar, tal, que eu acho importante, tal. Só que eu não lembrava. Na verdade, nem sei se eu sabia essa expressão. Né? Aí eu comecei o que? A florear. Eu comecei a falar. Então eu acho que é importante de eu dar aula como se eu estivesse no lugar, como se eu estivesse aprendendo, né? Então eu comecei a usar outros recursos ao invés de falar a expressão. Aí a pessoa que estava me entrevistando sabia da expressão. Aí a pessoa me fez a pergunta, aí eu já entendi que era a forma simplificada, né, de eu expressar o que eu estava querendo falar. Aí eu falei, yes, exactly, that's it. Yeah, like to put myself in someone's shoes. E aquela coisa, né? Eu comecei pelo mais difícil, pô. Então, comecei uma entrevista de inglês para ser teacher. Então, tinha que ser foda. Né? Então, eu tinha que acertar tudo. Eu tinha que mostrar que eu estava pronto, que eu ia, ensinar todo mundo, mesmo não tendo nenhuma experiência. Aí, claro que assim, eu não menti no currículo, não menti que eu nunca tinha dado aula, no caso. Né? No currículo tava que eu tinha feito mas fala, reforço, né, de alunos com dificuldades. Então a gente dá aquela gourmetizada em coisas que a gente já fez. Para você que pensa que toda entrevista em inglês vai ser difícil, vai ser, né, aquela coisa que você vai vomitar na cara do entrevistador, tal, de tão nervoso, nervosa que você vai estar, a dica que eu dou é pensa assim, ó, uma coisa que é realidade. A maioria dos entrevistadores também não sabe falar inglês. Eles sabem o quê? Pegar aquelas perguntas ali e te fazer as perguntas. Então, se você já conseguir se expressar ou não precisa ficar pensando, ai, mas eu não sei, essa preposição agora, esse detalhe aqui e tal, porque isso não vai importar. O que vai importar vai ser o quê? Você se expressar para a pessoa que está te entrevistando. Então, você não precisa ser ali fluente, tipo, né, o inglês mais polido, mais correto, com as palavras ali mais específicas. Não, né, se você já conseguir informar o que você está sentindo, isso já é o bastante. Então aquela coisa também, a simpatia, naquela naturalidade. Então é muito mais importante a simpatia e a leveza nas palavras, mesmo que a colocação não esteja tão certa, tão correta. É muito mais importante isso, né, do que nem eu tava falando, aquela coisa, né, gramaticalmente. Será que realmente eu usei o to ao invés do for? Ai meu Deus, tal. Eu não mudei o verbo ali durante a entrevista. Mas sorriso no rosto, entendeu? Simpatia, honestidade durante a entrevista. Então tudo que a gente leva em conta numa entrevista em português tem que estar ali na hora da gente poder falar inglês também, tá? Então aquela pressão, tipo, a pessoa vai falar comigo em inglês, meu Deus. Muitas vezes em processo seletivo a empresa coloca assim, você RH, Human Resources, então você vai dar a entrevista em inglês, eu preciso de funcionários novos que falam inglês. Aí a pessoa fala, tá, beleza,
vou fazer o quê? Ali a pessoa vai estudar as perguntas, tal, né, possíveis respostas, então aquela coisa que eu falei também. Você procurar ali, você tentar passar o que você sabe na sua língua mãe, você passar para o inglês. Então, não é tão difícil assim, tá bom? Vai que vai e good luck. E se não der certo agora, você continua, vai melhorando, né? Que não adianta nada você, ó, não conseguir. Ai, eu nunca. Ai, meu Deus, inglês pra mim é um inferno. Não. É prática também, isso faz parte de experiência. Então a tendência é que você fique cada vez melhor. Então a cada entrevista em inglês que você faça, você vai ficar cada vez melhor e você já vai saber, você já vai dominar ali o que você tem que falar e o que você tem que evitar no caso de falar, que não precisa também, né, falar um texto. É você sendo sucinto ali nas suas respostas e passar, né, segurança para a pessoa que está te entrevistando é crucial. Então, não quero cagar regras aqui para você poder passar na sua entrevista, tá bom? Então eu espero ter te ajudado. Então não vou ficar aqui como superior, né? A gente vai se ajudando, a gente vai aprendendo junto, porque assim, ó, né, eu tenho aí vai 10 anos, pelo menos, de experiência com o idioma e eu não sei tudo. Ninguém sabe tudo. Nem em português a gente sabe tudo, a gente não sabe tudo não, tá? Então está tudo bem, it's alright. Thank you so much. See you next time and bye bye. Ah, tem outros vídeos aqui se você quiser ver, ó. Tem com música, o Lyrics React. Também tem coisa mais gramatical aqui, uma coisa maravilhosa, ó. Então, Simple Present. Uma dica aí, se deixar comentário, a tendência é ter cada vez mais vídeos aqui no YouTube.